Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e tendo o prazer de receber aqui o Elvésio Raton, cineasta muito importante, faz parte da nossa cultura e contando um pouco da nossa história, não é? Para quem não acredita, né? Infelizmente ainda existem pessoas que não acreditam, vivemos uma ditadura militar. Talvez o golpe, alguns historiadores falam, o golpe foi civil e militar, porque teve um apoio ali de parte da sociedade civil dentro de uma ilusão que o Elvésio até falou aqui. Não, o pai dele, né, fala, não, tomaram o poder, mas vão devolver, vai ter eleições democráticas. Mas logo depois veio o AI-5 e por aí vai. Então teve um apoio da sociedade civil também, não teve? Teve uma participação, né? É. Inclusive partiu daqui de Minas Gerais, né, na época, né? Tradição, família e pátria, né? É algo semelhante ao que nós vimos nesses anos recentes aí, de usando o nome da pátria, de Deus. Isso. Me lembro muito de umas procissões aqui, Deus, família, como é que era? Deus, pátria e família. Deus, pátria né? e família. Isso. Família que reza unida, de umas coisas assim. Uhum. Dentro dessa ilusão de que, olha, eles, né, os militares vão tomar e depois vão fazer uma eleição para a gente evitar o fantasma do comunismo. Né? E sempre citando o nome de Deus, misturando religião no meio de uma coisa, de uma forma muito esquisita, né? Assim, muito estranha, né? Muito bom, mas agora eu quero entrar com queijo. Né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa história do queijo e como é que surge o mineiro e o queijo aí. Na verdade, o queijo faz parte da minha vida sempre. Como eu contei, assim, como eu morei em Peçanha, e Peçanha faz parte da região ali do Cerro. Então é uma região queijeira. Ali tem perto, muitas fazendas fazem queijo. Eu me lembro de muito pequeno, assim, com uns 4, 5 anos, ir com meu pai e minha mãe em fazendas, visitar fazendas queijeiras e comendo queijinho já nessa idade. Então já. me lembro muito disso. Então fez parte da minha vida sempre, né? Sempre. Então sempre comi muito queijo e tal. E anos mais tarde, né, quando eu já tinha voltado para Belo Horizonte, fazendo cinema aqui, e quando houve o tombamento do queijo, pelo IEFA. IEFA no primeiro lugar e depois pelo IFAM. Isso. Primeiro pelo patrimônio estadual, depois pelo nacional. E, na verdade, quer dizer, o que tinha sido tombado era o modo de produção do queijo Minas artesanal. Que é esse modo básico, que é baseado no leite cru. Isso. Que é o principal. Então, eu comecei a estudar isso e percebi uma contradição em que você tinha, por um lado, esse queijo tombado, esse queijo de Minas, tombado como patrimônio, e, por outro lado, proibido de circular fora de Minas Gerais. Ou seja, disso. O Estado dá com uma mão e com a outra ele tira. Né? Quer dizer, isso me interessou, falei, puxa, eu quero entender essa contradição. Que história é essa? Por que esse nosso queijo que a gente come todos os dias, desde sempre, né? Um queijo fabricado há mais de 300 anos, esse queijo artesanal é feito em Minas Gerais, como é que ele é proibido de circular fora daqui? Isso. Comecei a me inteirar, a pesquisar e tudo. E você não tem relato de pessoas que tenham morrido por causa de queijo, que tenham tido alguma intoxicação grave. Você não tinha esses relatos. Então, por que esse queijo é proibido? Aí você começa a perceber o seguinte, havia uma legislação americana, norte-americana, no pós-guerra, que proibia a circulação de queijos produzidos a partir de leite cru e exigia que o queijo fosse pasteurizado. Isso em função de bactérias que circulam nos Estados Unidos. Perfeito. A principal delas que é a salmonela, mas que não faz parte do nosso queijo. O problema do nosso queijo é o estafilococcus, que pode te dar uma dor de barriga, uma diarreia, mas não passa disso. Não passa disso. Se tiver você comer um queijo infectado com estafilococcus, você vai ter uma dor de barriga, mas não mais grave do que isso. Mas aí você começa a entender. É porque os laticínios, o lobby dos laticínios, que não queriam a concorrência desse queijo artesanal. Sim. Então aí eu comecei a me inteirar disso tudo queijo e resolvemos visitar Minas Gerais. Isso. Inclusive, na época, eu fui com o Rust Marcelini, na época. Sim, grande Rust. O Rust fez uma pré para mim, foi em vários lugares, assim, conversando com os produtores. Nós elegemos as 3 regiões, assim, que na época era o nosso DOC, assim, de regiões de origem do queijo, assim, que foi o Cerro, que é a primeira delas, né, a Canastra e o Alto Paranaíba. Então eu circulei fomos nas 3. Acompanhar o processo de produção, que muda um pouco de lugar para lugar. Claro. Um aperta de um jeito o queijo, outro aperta de outro, mas que é basicamente o mesmo. E, obviamente, esses queijos eles são diferentes porque no cerro você tem um tipo de altitude, você tem um ar, você tem algumas bactérias que são diferentes da Canastra, que são diferentes do Alto Paranaíba. E é uma riqueza enorme isso. E você começa a entender, Elias, um pouco da nossa história. Eu comecei assim, a compreender um pouco da história de Minas Gerais assim, a partir disso.
Porque você pensa bem, os aventureiros portugueses que vieram para cá, atrás de ouro e pedras preciosas, eles iam garimpar, eles iam atrás dessas pedras, eles não tinham o que comer. Perfeito. Ninguém plantava, você não tinha nada. Então, eles trouxeram o quê? O modo de produção de queijo da Serra da Estrela, que era feito com leite de ovelha. Olha só. Eles adaptaram para o leite de vaca e deu certo aqui em Minas Gerais. Deu certo nos lugares mais altos, principalmente, deu certo. Então, eles faziam esse queijo. O queijo é uma coisa que você pode levar até no bolso, um pedaço do queijo, e se alimentar enquanto estava ali, né? E ele é uma conserva do queijo. E a gente tem que pensar também assim, que você não tinha geladeira na época. Então, você extrai o leite, se você não faz um queijo, você perde o leite. Perfeito. Daí a 2 dias você perdeu o leite. Não é? E no meio do nada não pode ficar perdendo alimento, né? E a história nossa de conservas, não só o queijo como uma conserva do leite, mas a quantidade de doces que você faz de goiaba, geleias de jabuticaba, não sei o quê, são formas de você conservar aqueles alimentos, né, que na época, não tendo a geladeira para conservar, você teria que utilizá-lo de uma outra maneira. Perfeito. Tá certo? Daí nascem todas essas conservas e o queijo começa a ganhar espaço dessa forma. Na medida em que a mineração começa a perder espaço, começa a escassear já o ouro, as pedras, o queijo começa a crescer. Então, aí, nesses lugares... É sensacional. Economia. O economista é o Elvésio Raton também. Uma análise econômica. É um pouco assim, dos costumes, né, assim, da vida cotidiana. Né? Ele sai percebendo isso, tanto que isso é uma parte viva da nossa história. Muito viva, né? Assim, aí você percebe que o queijo, as conservas começam a emergir assim, né, e começa a florescer. Então, quer dizer, você tinha uma longa história desse queijo e, de repente, cara, assim, isso surgiu, inclusive, essa proibição. Houve até uma coisa aqui em Belo Horizonte, que 2 procuradores, na época, tentaram impedir a venda de queijos Minas artesanais no Mercado Central. Isso, eu lembro disso. O Mercado Central vende toneladas de queijo Minas por mês. E 2 procuradores, baseados numa denúncia de que um pão de queijo feito com esse leite estaria contaminado, não sei o quê, tentaram proibir assim, de uma forma... Bom, isso obviamente foi derrubado depois. Bom, aí a minha ideia foi fazer esse filme e conversando com os produtores, entendendo, conversando com gente que pesquisa isso, da Universidade de Viçosa. Isso. Daqui a doutora Célia, principalmente lá em Viçosa. Isso. Sabe assim? A doutora Célia, que é uma pesquisadora fantástica do queijo, em que ela dizia o seguinte, quer dizer, o problema das bactérias, todo queijo quando começa, ele tem uma infecção bacteriana. Sim. Com um certo número de dias, esse queijo, quando ele matura, sabe, as bactérias ruins desaparecem e prevalecem as bactérias boas do sabor. A natureza isso sábia. Que é bacana, né? O queijo pasteurizado, que é muito bom também, o queijo Minas pasteurizado, ele é muito bom, mas ele não tem o sabor do queijo Minas artesanal, porque ele não tem essas bactérias, porque no leite pasteurizado você mata elas todas. Você mata as boas e as ruins. Né? Inclusive, eu aprendi uma coisa fabulosa na Serra da Canastra, lá conversando com um produtor que eu gosto muito, que é o Zé Mário, que faz um dos melhores queijos do mundo. O Zé Mário fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, olha, quando o queijo começa, ele tem essa infecção bacteriana, mas com alguns dias ele fica curado. Daí que você usa a expressão do curar, de curar essa infecção. Ah, que barato. Por isso que você fala o queijo curado. É o queijo que venceu essa... Ou seja, entendeu? Ele é sadio. Ou seja, isso é de uma sabedoria popular, que você sabe que é de uma compreensão diária, de uma observação, do fazer. Isso, não é? Passou de pai para filho, na então, história oral, isso não está registrado no papel. E como é que você pode jogar fora esse tipo de conhecimento? Pode. Não pode. Isso é mais importante do que aquilo que você faz, que você escreve depois. Isso. Esse conhecimento é importante. E não uma lei que você estabelece de alguma forma que não pode comer queijo, não sei o quê, né? Então, nós fizemos o filme, na época, ouvimos todos eles. Eu fui atrás do Ministério da Agricultura para ouvir a posição deles contrária à circulação do queijo. Pusemos todas na mesa e o filme fez assim, o filme teve uma repercussão muito grande, muito grande. Na época, a Folha de São Paulo fez um debate conosco lá, exibimos o filme depois de um debate, nós levamos alguns produtores de queijo para lá. Nós fomos, na época, eu e a produtora, a Simone Matos, fomos os 2 para lá com queijeiros
de vários lugares, aí Que tivemos uma barato. discussão fantástica, o Ministério da Agricultura mandou também uma pessoa, Uhum. e a posição deles era indefensável. De fato, era indefensável. E toda essa discussão, quer dizer, na verdade, quem venceu não é o filme que resolveu o problema, o filme expôs a questão. Sim. Quem venceu foi a qualidade desse queijo, que é produzido em Minas, que é muito, muito bom. Né? E o filme teve esse mérito de expor essas questões, né? De mostrar assim, por que esse queijo é proibido, por que razões. Então vamos vê-las. Né? Vamos falar de mérito de filmes, tá? Teatro, a Dança dos Bonecos. É um filme de 1986. Qual que é o mérito desse filme, Elvésio? O mérito, assim, eu acho que, primeiro que ele é um filme de entretenimento, né? Foi um filme, na época que eu fiz, é um filme dirigido principalmente às crianças, e eu sempre pensei que quem faz um filme para criança, faz um filme também para o adulto que acompanha a criança. Essa era a minha experiência de pai. Boa sacada. Nessa época eu tinha 2 filhas pequenas, eu ia ao cinema com elas, e a gente assistia tudo que vinham, quer dizer, vinha Trapalhões, via Xuxa, filmes estrangeiros, e muitos desses filmes eram apenas vitrines para vender produto para criança. E isso me irritava profundamente. Sabe assim, que estava vendendo sandalinha, vendendo bolsinha, vendendo não sei o que, isso me dava uma irritação enorme, enorme, enorme. Eu pensava assim, puxa vida, quer dizer assim, você não pode transformar uma criança que é um espectador de luxo num consumidor de lixo. De lixo. Sabe assim, Concordo demais. eu não queria fazer um filme que as crianças dissessem assim, eu quero comprar aquilo que apareceu no filme. Então, quer dizer, isso me levou a fazer A Dança dos Bonecos e depois O Menino Maluquinho. Filmes assim, que respeitando a inteligência da criança, sabe assim, e brincando com coisas nossas, muito brasileiras. A dança, eu acho que tem assim, elementos da cultura de Minas muito fortes. Eu filmei A Dança. A Dança dos Bonecos foi um filme que, assim, o que me estimulou a fazer o filme foi quando eu conheci Biribiri, que é aquela cidadezinha lá perto de Diamantina. Isso. Eu fui passar um carnaval em Diamantina na época, eu nunca tinha ido a Biribiri, e aí fomos visitar lá, e quando eu fui ali, aquilo ali me, sabe, puxa vida, eu vi aquela cidade fantasma, com aquelas casinhas, a igreja, tudo preservado, eu falei, puxa vida, eu vou escrever uma história para esse lugar. E voltei 2 meses depois, eu escrevi o roteiro da dança. Que depois eu trabalhei com outras pessoas, trabalhamos juntos, mas a ideia veio assim, sabe? De uma vez. De uma vez, de fazer um filme lá. Quer dizer, foi a inspiração veio, a cidade me inspirou, Biribiri me inspirou a contar essa história. Então, impregnada de Minas Gerais, assim, desde a paisagem daquela região, aquelas pedras de Diamantina que são fantásticas, que é a região ali de Biribiri, cachoeira de cristais, que está no filme, tudo aquilo está muito no filme. Os bonecos, né, que foram criados na época pelo Álvaro Apocalipse, um mestre assim, de nível internacional, um criador fabuloso, que criou esses bonecos para o filme. Giramundo. Né? E o Giramundo, lindíssimos. Né? E o Giramundo, né? Assim. Então, quer dizer, eu acho que o mérito da dança, por um lado, assim, é oferecer às crianças um entretenimento de nível cultural de bom nível, sabe, respeitando a inteligência delas, assim, a brincadeira com elas, ao mesmo tempo uma coisa engraçada, divertida, sabe, e com muita cultura nossa, ao mesmo tempo, na cultura história. Popular. Né? Exatamente. Para mim, vendo hoje, para mim o mérito está aí. No meio dos anos 80, onde você tem uma cultura pop muito forte, né? A música internacional, as rádios FM, você tem uma obra que fala da cultura popular. Numa época que isso nem era patrimônio nosso. Né? Pois é. A gente tinha vergonha disso. E eu sempre assim, tive muito atento a isso, inclusive no Maluquinho também. O Maluquinho que eu já fiz já nos anos 90, era um momento em que estavam entrando os videogames, os computadores, estavam entrando assim, a 1000 por hora. E eu falei, puxa, eu não vou colocar isso no filme. Eu vou colocar as brincadeiras de rua. Cara, mas sabe, assim, muito audacioso essa parte. Foi uma discussão na época, assim, inclusive que... Era um perigo dar tudo errado, eu conversei na época, eu conversei com o Ziraldo, o Ziraldo acabou concordando comigo, né? Que tinha gente que dizia, mas a gente não vai poder fazer merchandising no filme, porque senão a gente põe um videogame, tudo isso aqui. Eu falei, gente, era outro momento, o momento de brincar na rua, que era um momento de coletivo, de crianças juntas, né? Era isso que eu queria colocar. E de que você não precisa, no fundo, tanto A Dança dos Bonecos como O Menino Maluquinho são filmes anticonsumistas. Que para você brincar, para você se divertir, você não precisa de comprar nada.
Nada. Isso. Basta você juntar 2, 3 garotos e brincar ali, que você brinca com qualquer coisa. Você faz uma bolinha de pano com meia, você joga bete alto, você faz aquilo outro, sabe assim, depende da criatividade. Não é? E não ficar preso numa telinha, qualquer que seja essa telinha, né? Então, na época, eu não quis fazer nada disso também, sabe? Eu vejo, mas o Menino Maluquinho é de quando? 95. 95. Aí nós precisamos entrar num contexto difícil para o cinema nacional. Muito, muito difícil, porque tinha passado no governo Collor ele extinguiu praticamente, acabou com o cinema brasileiro, ele acabou com a Embrafilme, que era o nosso órgão de fomento, e acabou com a Ancine. Ou seja, ele destruiu as bases do cinema brasileiro. E com isso, quer dizer, a gente passou anos sem ter nenhuma produção. Depois, nessa época, com a Lei Rouanet, que foi criada já no governo Sarney, depois continuou com Itamar Franco, né? Uhum. E aí começou a voltar ao cinema. A Carla Camurati fez o Carlota Joaquina e a gente fez, e que foi um sucesso, quer dizer, ou seja, o público estava ansioso por ter filmes nacionais. E aí veio o Maluquinho também, que foi ótimo na época, foi uma repercussão nacional impressionante, assim, né? Viajei muito com o filme para fora, para festivais internacionais. Então foi um momento muito bom. Por que o cinema incomoda tanto, num nível até de se boicotar a produção nacional? O que nós vimos recentemente agora, né, nesse governo Bolsonaro, foi uma forma também de você tentar silenciar a produção cultural brasileira, né, especialmente o cinema. Em especial o cinema. Eu acho, Elias, que há duas coisas. Primeiro, há uma submissão aos interesses estrangeiros. É uma coisa curiosa que pouca gente fala, por exemplo. Nos anos 70, inclusive, durante até a época da ditadura militar, foi quando nós tivemos a maior ocupação das salas de cinema por filmes brasileiros. Bem lembrado. Nós chegamos a ter quase 50% de ocupação com filmes brasileiros, quase 50%. Dona Flor e seus dois maridos foi um sucesso, ficou vários filmes naquela época, maior bilheteria. Vários filmes naquela época. E isso preocupou o sindicato de Hollywood, das empresas produtoras, que vieram na época fazer uma pressão aqui, desceu o presidente do sindicato, da Motion Pictures, veio ao Brasil, foi recebido como chefe de Estado, pressionar, e eles entraram com uma série de liminares contra a obrigatoriedade de filmes brasileiros nas salas, e tentando minar, uma liminar atrás da outra, fizeram uma guerra jurídica assim, contra isso. E num processo que depois se estendeu por vários anos, a gente começou a perder força, né? E com o Collor extinguiu os órgãos de cinema. E, curiosamente, né, a posse do Collor foi bancada pela indústria hollywoodiana. Pela indústria de Hollywood. Aí é muita coincidência. Bancou a festa, bancou tudo. Ou seja, então você tem, por um lado, isso, né? Essa submissão aos interesses estrangeiros, que você tem, por exemplo, você tem no Brasil, para você ter uma ideia assim clara, nós temos em torno de 3.500 salas. Chegam filmes blockbusters americanos e um filme ocupa 2.000 salas. Um filme. Então, se você tem um outro filme que ocupa 1.000 salas, você praticamente ocupou o circuito inteiro. Quer dizer, então é uma concorrência extremamente desigual, pesadíssima. Eu não estou discutindo assim, a qualidade desses filmes. Não. A indústria norte-americana produz ótimos filmes. Os europeus também. Em várias partes do mundo você tem grandes filmes. Mas no seu país, você tem que ter o espaço para o seu filme, para filmes que falam da sua cultura, da sua gente, das nossas coisas. Você tem que ter esse espaço. Nos Estados Unidos é assim. Vai entrar com o filme lá americano, filme lá nos Estados Unidos. Para começo de conversa, se o filme não for falado em inglês, dificilmente você vai rodar, porque o americano não lê legenda. Nós lemos legenda para assistir os filmes americanos. Então uma questão é essa, é uma indústria pesada, concorrência pesada. Pesada, o objetivo dos americanos é dominar 100% do mercado mundial. Isso. É uma coisa de ocupação assim, sabe, militar quase, assim, de ocupar todas as salas. É algo absurdo, né? Porque o cinema é muito ligado aos sonhos. E a gente não sonha da mesma maneira no mundo inteiro. Cada um sonha do seu jeito. A gente sonha aqui de uma maneira, eles sonham de outra. Então é importante que você tenha essa convivência cultural, mas que você tenha um espaço no seu país para as suas produções. Né? Isso. E o outro motivo, né, dessa dificuldade, né, do cinema nacional? Assim? Além disso, quer dizer, eu sinto que primeiro essa questão disso, e depois a questão cultural, política mesmo. Né? Assim, através do cinema, quer dizer, o cinema ele serve ao mesmo tempo para reflexão, para pensamento, ele não é só entretenimento, o cinema faz pensar. Então você tem certas obras assim, né? Por exemplo, eu mesmo fiz um filme que aborda o período da ditadura militar, que é o Batismo de Sangue, e que mostra de fato o que aconteceu naqueles anos.
que era repressão, o que era tortura, né? O que acontecia nos porões da ditadura. Um filme que mostra isso. É um filme então, pesado. O cinema pode cumprir esse papel. Eu acho que o cinema, em primeiro lugar, ele é entretenimento, ele é diversão, mas ele pode jogar umas duvidazinhas para você pensar, umas questões para você refletir sobre elas, não é verdade? Como nós fizemos com o queijo, como nós fizemos com o batismo de sangue, como Uma Onda no Ar, que a gente contou a história da Rádio Favela também. Então, quer dizer, o cinema tem esse papel. E, quer dizer, em situações que não são democráticas, vamos dizer assim, governos ditatoriais, eles atuam contra o cinema. Exatamente para limitar, para dizer o que você deve falar, o que você pode. Naquela época, a ditadura censurava peças, censurava música, censurava filmes, cortava cena e tudo, né? E nos anos recentes, a gente não teve esse tipo de censura, a gente teve um boicote à produção. A desestimular a produção do filme nacional. Ou seja, é sempre difícil, hein, Elvésio? Nossa, eu acho que você, não só no Brasil, como na América Latina toda, nos países do terceiro mundo, quer dizer, assim, essa dificuldade de você se afirmar culturalmente é muito grande, porque você tem uma invasão de produtos estrangeiros muito forte. Que chega com o marketing, assim, né? A gente sabe de um filme americano, um ano antes dele ser lançado, você já sabe o que é um filme, que ator. E depois vem os produtos desses, né? Depois vem os produtos. Os bonecos, o americano sempre disse assim, nossos filmes vão na frente e atrás vão nossos produtos, o American Way of Life. Sempre foi isso, né? E falta um pouco aqui no Brasil essa compreensão da importância da nossa cultura, sabe assim, para a população. Por exemplo, como identidade cultural. De você criar uma identidade para o país. O cara sentir orgulho de ser brasileiro, se identificar com a sua cultura. O cinema é muito um espelho também. Se ver na tela, ver a sua cidade. Eu estava conversando com uma moça aqui fora que estava me dizendo que quando ela assistiu Pequena, a Dança dos Bonecos, foi a primeira vez que ela reconheceu Belo Horizonte na tela. Isso não tem preço, Elvésio. Pois é. Isso que ela viu o filme e disse, é o Parque Municipal que eu conheço, é a rua tal. Quer dizer, isso tem um valor imenso, não é, Elias? A Rua Congonhas, onde nós filmamos o Menino Maluquinho, talvez seja a rua do Brasil mais identificada com o cinema, com o filme. Que lindo isso. Isso é muito bacana, as pessoas falam assim, aqui foi filmado o Menino Maluquinho, as casinhas. Então, isso é uma marca muito forte, né? Isso é e além disso, ainda traz recurso, turismo, dinheiro para a cidade. Também, né? Quer dizer, Nova York para filmar qualquer filme. A preservação dessa memória é fundamental. E o cinema é parte disso também. Isso. Né? Muito bom. Segura aí que nós vamos para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aí nós vamos tratar um pouco de Murilo Rubião. Murilo Rubião aqui no próximo bloco, mas que tem a ver com uma história lá de trás de Barbacena. Eu estou querendo fazer um paralelo aqui. Não sei se vou forçar a barra não, mas vamos ver, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!